todos e todas que nos assistem aqui, mais uma live do Pensador Solitário, que também é transmitido pelo canal Filosófico no Instagram. Então, continuemos aí, já que está tudo ok. Então, pode prosseguir. Bom, Gilberto. Passando um pouco para mim a bola aqui, eu preparei alguns enfoques aqui para tentar um diálogo entre os vários enfoques que estão sendo dados pelo seu Ricardo, pelo Walter, né? Pela participação também do Eric, que disse que vai falar um pouco menos hoje, mas eu acredito que não vai ser bem assim não, viu, Eric? Vamos te chamar aqui para um bate-papo mais forte. Beleza. Daqui a pouco. Tá, ok. Mas com foco mais nessa questão da liberdade, independentemente de o Covid ter uma letalidade maior ou menor, independente da doença que se esteja a tratar, a questão da liberdade em si, ela passa por alguns problemas que são filosóficos, em específico, então, talvez no campo da filosofia política, que se atrela como ferramentas à questão da ciência, que o Walter estava abordando agora há pouco, né, como meio de unificação de comportamentos. Né? O Walter falou da questão dos protocolos de ciência, que já não seriam mais ciência, mas apenas protocolos de ciência. E esses protocolos de ciência, eles não são isolados, né? É uma sequência de protocolos. Na realidade, o que há é um protocolo geral, um gabarito geral de indivíduos. Esse é um projeto que tende ao totalitarismo. Na Segunda Guerra, a gente já passou por uma situação assim, com o nazismo, com o fascismo, e são projetos totalitários, que a filósofa, que ela não gosta muito de falar que o livro dela é um livro de filosofia, ela prefere dizer que é no campo da política, mas é um livro filosófico, né? É a questão do totalitarismo em Hannah Arendt, por exemplo, né? Ela passa por aquelas questões de você acabar com todo tipo de individuação, você simplesmente elimina os indivíduos, né, justamente estabelecendo protocolos de isolamento de indivíduo, não esse isolamento que a gente está falando agora aqui, desse Covid, que as pessoas estão em casa, não é esse tipo de isolamento, né? É um isolamento social em um outro patamar, em um outro nível, da pessoa se sentir isolada mesmo estando dentro de um grupo, né? Porque ela se torna uma pessoa supérflua, cadáveres vivos, é o que se pode dizer. Eu fiz aqui até uma anotação, que eu peço licença de todos aqui para comentar a anotação que eu fiz. Os cadáveres vivos ocorrem na seguinte situação: mata-se a identidade única por meio de protocolos e gabaritos de comportamento, as pessoas passam a ter privação dos seus direitos, e a pessoa moral também é aniquilada, porque há uma consciência de inutilidade, né? Na realidade, tem vários o movimento se estabelece da seguinte forma: aparentemente se concedem mais direitos, o problema é que com mais direitos o Estado se avoluma, porque eu tenho mais direitos, eu tenho que criar fiscais para garantir que esses direitos sejam observados, não é? Então, com a criação dessa necessidade de fiscalização, por exemplo, se eu tiver um direito do consumidor, eu tenho que ter um PROCON, eu tenho que ter fiscais, o Poder Judiciário vai ter que estar estruturado para atender às relações de consumo. Então, o Estado, para cada direito que o Congresso Nacional outorga para um cidadão, o Estado tem que crescer em proporção para poder atender esses direitos. E o Estado crescendo, ele entra cada vez mais na vida das pessoas. E isso significa redução das liberdades. Então, no frigir dos ovos, o que eu estou tendo é o seguinte: um suposto aumento da segurança em troca de liberdade. Ou seja, as pessoas abdicam de sua liberdade em troca de segurança. Vale dizer, em outras palavras, o Estado convence a todos de que ficar numa gaiola é seguro e vale a pena você abrir mão de sua liberdade ou parcela dela em troca disso. O problema é que a gaiola, ainda que seja uma gaiola de ouro, ela é uma gaiola, né? E por mais confortável que seja essa gaiola, ela não deixa de ser uma gaiola.
e a pessoa aceita sua diminuição, até da própria condição de humano, em troca dessa suposta segurança.